Como aplicar a comunicação não violenta na prática para lidar com a minha mente impulsiva? Esse é o tema da nossa live de hoje e nós vamos falar sobre esse lugar de cabeça que não para de pensar, dos pensamentos que vêm o tempo todo de forma intrusiva, aquela ideia que fica invadindo, aquela coisa que a gente não consegue esquecer, aquela dificuldade de desacelerar. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Estarei aqui com Dani Rafael. Um prazer ter vocês todos aqui, celebrando aqui a gente poder falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto que eu gosto bastante. Bem-vinda, Dani. Olá. Oi, gente, bem-vindos e bem-vindas quem está chegando aí na live. Boas-vindas, Pedro. Oi. Exatamente, a Ana acabou de comentar aqui. Nossa, autocontrole, ufa, o que faltava? Exatamente. É sobre isso que vamos falar hoje. Tema quente. Aí vamos arrumar o cabelo para ficar bonito na live. Perfeito, pessoal. Então podemos iniciar aqui, né, nosso momento de partilha. Quem gostaria de começar? Posso começar? Por favor. Vai lá. Eu que sou uma pessoa zen e cheguei a um estado pleno, constante, que a minha mente nunca mais foi impulsiva depois da comunicação não violenta, eu gostaria de começar a minha reflexão, que é a seguinte. Quando a gente fala de como aplicar a comunicação não violenta na prática, e especificamente para lidar com mente impulsiva, me vem uma coisa logo de cara, que eu aprendi na comunicação não violenta. Que tem uma parte, assim, tem uma perspectiva da minha experiência, que é uma perspectiva mais interna, as coisas que, entre aspas, acontecem dentro da minha cabeça, os meus diálogos internos, né? E que dentro da comunicação não violenta a gente chama esse campo de um campo intrapessoal, que é a coisa que acontece na minha relação comigo mesmo, tal. Tem um outro campo, que é o campo interpessoal, que é o que acontece na minha relação com alguém, né? Ou alguém ao meu redor ali. E tem um outro campo, que é o campo sistêmico, né? Então a gente tem essas três perspectivas que a gente consegue olhar para qualquer experiência que a gente vê, que a gente vive, a gente consegue olhar para essa experiência com uma lente intrapessoal, né? Como é que é a minha relação comigo mesmo nessa situação, com uma lente interpessoal, como é que é a minha relação com as outras pessoas que estão próximas de mim, e tem a minha relação sistêmica, né? Como é que o ambiente onde eu estou inserido, a minha cultura, a sociedade, como é que isso tudo influencia em como eu me sinto. Estou falando bem grosseiramente um resumo do que a gente vê na comunicação não violenta. E aí, quando a gente fala de mente impulsiva, muitas vezes eu vejo as pessoas considerando mente impulsiva um problema individual. A minha mente é muito impulsiva, é um problema que eu tenho. E muitas vezes falta, na minha opinião, uma compreensão dessas pessoas de que essa é uma questão sistêmica. Essa é uma questão cultural, social nossa, que tem tudo a ver com o ambiente onde a gente está inserido hoje, nos dias de hoje. Né? Isso quer dizer o quê? Que só acontece com você? Não, acontece com milhões de pessoas. Esse problema que você acha que muitas vezes é só seu, de uma mente impulsiva, já já a gente fala o que é essa mente impulsiva, mas eu já queria trazer, já que a gente está falando de como aplicar a comunicação não violenta na prática, na comunicação não violenta a gente vê essas três perspectivas. E uma delas é o sistêmico, como é que o
todo influencia em como eu me sinto, mas não só como eu me sinto, mas como eu funciono, como eu penso, né? Como eu interpreto as coisas em volta de mim, como eu me comporto. O sistêmico, o ambiente, ele está a todo momento facilitando com que eu me comporte de certas formas e dificultando que eu me comporte de outras formas. Então, quando a gente fala de mente impulsiva e muitas pessoas querem transformar a mente impulsiva e falam: nossa, eu sou muito impulsiva, eu sou muito reativo. Essa minha mente impulsiva, quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já fiz, né? Isso é um processo. Se você quer mudar isso, é quase como se você estivesse tentando nadar um pouco contra a correnteza, porque socialmente, culturalmente, hoje em dia, a correnteza está indo para que lado? Está indo para a gente ficar cada vez mais reativo, cada vez mais distraído, cada vez com mais dificuldade de respirar. A Paula falou no começo, desacelerar. Então a comunicação não violenta também me ajuda com essas ferramentas para criar um outro tipo de comportamento que muitas vezes vai contra o sistêmico, a estrutura onde eu estou inserido, né? E aos poucos a gente também vai encontrando bolhas que ajudam a gente a fazer isso também, né? Bolhas que podem ser grupos de estudo, né? Pode ser uma comunidade, uma rede de pessoas que estão querendo aplicar comunicação não violenta na prática, no dia a dia. Isso ajuda muito, porque se você tentar trabalhar e transformar a sua mente impulsiva sozinho, sozinha, vai ser muito difícil. Você só vai ficar com um monte de frustração porque você quer se transformar, mas não vai conseguir, né? E só vai ficar com essa culpa que você sente toda vez que você acha que você agiu de uma forma impulsiva. Então você precisa da ajuda de outras pessoas, você precisa de mini ambientes sistêmicos onde você vai se inserir e o ambiente vai te ajudar a trabalhar com a sua mente para ela ficar menos impulsiva. E estou falando isso para a gente não considerar, de novo, essa é uma questão só individual, é uma questão que acontece com todo mundo. E isso ajuda a gente a não ver a situação como, putz, eu acho que eu vim com um erro de fábrica, né? Putz, eu acho que eu sou muito burro mesmo, eu não estou conseguindo, né? Eu não estou conseguindo me comunicar de uma forma mais tranquila, né? A minha cabeça eu acho que não funciona direito porque minha mente é muito impulsiva. Então eu estou falando isso para a gente cultivar menos culpa, menos auto-julgamento, menos auto-punição e mais compreensão de que a gente está inserido num ambiente que funciona baseado na impulsividade. Está a todo momento, né, estimulando a gente a ser impulsivo. Compra agora, vai acabar. Né? Você tem que comprar agora, clica agora, arrasta para cima. Né? É tudo agora. Então o ambiente, as tecnologias, as redes sociais, tudo isso gosta que a gente seja impulsivo, né? As companhias, as plataformas ganham dinheiro com a nossa impulsividade. Então é um ambiente muito hostil e mudar isso só trabalhando bastante e com companhia. E você, Dani Rafael, o que tem a dizer sobre isso? Nossa, eu tô vendo que tem muita gente nessa live, tem vários comentários falando do áudio do Pedro, falando que gostaram do tema. Queria só falar que a gente está lendo aqui. E queria começar essa live falando assim, isso que o Pedro trouxe faz muito sentido, porque assim, eu percebo que as pessoas, elas estão muito ansiosas por conta da sobrecarga, sabe? Tá todo mundo, parece que tá todo mundo correndo. E tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, que ela fala sobre isso, sobre essa coisa de como que a gente está sobrecarregado e quanto isso deixa a gente correndo. Então, eu percebo que nas reuniões, principalmente de quem não estuda comunicação não violenta, quem não conhece, uma pessoa atropela a outra na fala,
a gente não consegue respirar, assim, sabe? Eu vejo que a gente briga para falar nas reuniões, é muito interessante. E eu acho que isso vem dessa coisa sistêmica que o Pedro falou, né? Dessa coisa do eu tenho que ser rápido, né? A gente, por exemplo, no papel de mãe, no papel de líder, no papel de... Né? As pessoas que estão nas empresas, elas estão sobrecarregadas e precisam dar conta de muita coisa, não tem tempo para desacelerar, para respirar, para analisar. E tem uma coisa que eu acho que é super legal quando a gente fala de mente impulsiva, que é um pouco a gente entender como que a nossa mente funciona. Porque eu acho que quando a gente estuda a comunicação não violenta e quando a gente começa a entender um pouquinho como o nosso cérebro funciona, a gente começa a lidar melhor com esse tipo de impulsividade, né? Com essa correria que vem de dentro da gente. Que eu acho que a impulsividade é essa correria, né? Corre lá e responde. E aí, quando a gente tem ciência, né, tem consciência de que, por exemplo, o nosso cérebro, ele tem uma parte dele que é reptiliana, né? A gente tem um cérebro que tem 3 partes, e uma delas é aquela que está conectada com o me defender ou atacar. E geralmente, quando alguém fala alguma coisa, quando acontece alguma coisa que eu me sinto ameaçada, e às vezes é uma fala de alguém, é uma batida de carro, alguém bateu no meu carro, ou alguém acontece alguma coisa, eu rapidamente vou para esse lugar de preciso me defender, eu preciso atacar. E isso é uma coisa que acontece com todo mundo, é físico nosso. E aí, quando a gente consegue entender que a gente pode, que aquilo que está acontecendo não é assim uma ameaça de vida ou morte, que eu posso parar um pouco para respirar, entender que isso é normal, eu sentir isso, facilita na hora que isso acontece. Então é muito importante que a gente estude um pouco o nosso funcionamento para a gente conseguir ter uma reação diferente daquilo que a gente deseja ter. E é aquilo que muitas vezes não chega em lugar nenhum. Porque quando o nosso o cérebro reptiliano ele é ativado, digamos assim, o que acontece com a gente são as respostas mais, entre aspas, aí, animalescas, né? Mas ela vem do índice. Por quê? Porque eu quero me proteger. Então, assim, entender tudo isso e ter isso em mente ajuda a gente no nosso dia a dia. Então, eu queria começar lembrando a gente de que é normal a gente ser impulsivo no ambiente que a gente vive. É normal por conta da nossa constituição física também. Então, tem muita coisa que impulsiona a gente para ser reativo e nesse impulso. E que quando a gente começa a querer mudar, a recalcular a rota das nossas respostas, que esse é um movimento contra-intuitivo. Então, eu preciso conscientemente me conectar com ferramentas, com práticas que vão me desacelerar, que vão me fazer recalcular. Eu brinco que é recalcular a rota, né? A primeira coisa que vai acontecer é aquilo. Eu vou responder de um jeito que eu vou atacar outra pessoa. Aí eu falo, não. Quando eu começo a estudar e me autoconhecer, eu começo a falar assim, eu acho que isso não vai levar a lugar nenhum. Eu aprendo outras maneiras de lidar com aquilo. Então, a comunicação não violenta, ela ajuda muito a gente, na prática, fazer esse recalcular de rota. Porque uma das coisas, por exemplo, que a comunicação não violenta me ensinou, que é valiosa, é uma frase, assim, é a principal, eu acho, do Marshall, que é: toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Gente, eu escrevo essa frase na minha testa, assim, no espelho, porque toda vez que eu quero ser, né, que eu quero ser impulsiva, ou que eu vejo a impulsividade de alguém, eu lembro disso e isso me dá um alívio de falar, olha, eu posso tentar entender o que está por trás daquilo que está acontecendo, tanto de mim, né, quanto daquela outra pessoa. E isso me leva para um movimento de parar um pouquinho e olhar pela segunda vez aquela coisa que está acontecendo ali. Porque o nosso cérebro ele é muito rápido para tirar conclusão. É muito fácil. Aconteceu uma coisa, eu chego à conclusão e mergulho que aquilo que eu estou certo e o outro está errado.
e a gente vai para um caminho de impulsividade. E a impulsividade, ela é uma energia que vem dos dois lados. Se eu vou lá e respondo de qualquer jeito, a outra pessoa fica mais ansiosa e aí o conflito ele explode. Então, quando eu tenho esse movimento de parada, de respirada e de consciência, eu consigo mudar a rota de colisão ali, né, daquela briga, daquele conflito que está acontecendo naquele momento. Então, eu queria começar falando sobre isso, assim, sobre a importância dessa conscientização de como a gente funciona, de que a gente precisa procurar lugares e pessoas que fazem diferente para a gente começar. Porque muitas vezes, o que acontece? Eu aprendi isso na minha família. Eu aprendi isso no lugar que eu trabalho, é assim. Então, para eu conseguir mudar, eu preciso me conectar com outras perspectivas, com outros jeitos de lidar com isso. Então, eu queria começar falando isso. E você, Paula? Conta aí pra gente o que vem de começo aí. Grata, amada. Deixa eu já responder a Geonalda aqui, né? Geonalda perguntou qual o autor do livro Sociedade do Cansaço. Ele é o livro de um filósofo coreano, Geonalda. Chama Byung-Chul Han. Aí, depois eu posso escrever aqui no chat, se não souberem como escrever. Meio complexo, né? Mas é um livro bem interessante. Curto, livrinho pequenininho assim, mas é bem denso, né? Faz uma visão bem filosófica sobre o tema. A fala de vocês, gente, me lembrou uma frase que eu falo sempre para o pessoal dentro das sessões, que é o automatismo se alimenta da velocidade. Então, todo mundo chega falando pra gente, nossa, eu quero me comunicar de forma diferente, eu quero melhorar a forma com que eu me relaciono com as outras pessoas, eu quero mudar o jeito que eu falo, eu acho que eu falo de forma meio agressiva, eu quero mudar essa coisa de fazer, né, de não falar de forma tão impulsiva. E a velocidade com que a gente faz as coisas é essencial nesse processo da gente fazer diferente. Se eu quero fazer diferente, eu vou ter que fazer mais devagar. Se eu estou aprendendo qualquer coisa, eu vou ser lenta. É normal, é o jeito com que a gente aprende. A criança, ela começa a aprender as coisas fazendo tudo devagarzinho, fazendo 20 vezes a mesma coisa. Então, esse processo de aprendizado, ele não muda ao longo da vida. Só que a gente, como tem mais bagagem, às vezes consegue usar habilidades análogas para poder fazer coisas diferentes que já tem um pouquinho ali de algo parecido que eu consigo então pegar emprestado para poder fazer essa nova habilidade. Então, ao mesmo tempo, como a gente tem tão pouco contato com os nossos conteúdos internos, né, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, de forma consciente e deliberada no aprendizado que a gente tem no nosso dia a dia, fica muito difícil a gente começar essa caminhada. Por isso que aqui na Colar a gente fala tanto sobre aprender comunicação não violenta na prática. Porque a gente vai ter que começar com esses passos de bebê, bem pequenininhos. Porque a gente não é ensinado, não precisa mesmo se culpar, como a Dani e o Pedro já trouxeram, né? Porque nós fomos ensinados a fazer diversas coisas na escola, na faculdade, no colégio, na nossa família, mas a gente não é ensinado como lidar com os nossos conteúdos internos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com os julgamentos que a gente faz, com as histórias que a gente se conta dentro da nossa cabeça. E aí, desacelerar a mente, né? Não impulsivamente já falar ou agir assim que o pensamento surge, é uma dessas coisas que a gente não é ensinado. A diminuir esse ritmo, a pensar, tomar consciência do pensamento, entender o que está acontecendo. Esse pensamento é válido? Esse pensamento está realmente levando em conta todas as variáveis que estão acontecendo no ambiente? Esse pensamento é só uma projeção que eu estou fazendo do que eu acho que o outro está pensando? Eu estou fazendo uma leitura mental aqui da outra pessoa? Então a gente não tem essa prática
A gente não é ensinado a fazer isso. E, por conseguinte, vamos ter que aprender, às vezes, a duras penas, de uma forma sofrida, porque são anos. Quanto mais tempo a gente tem de vida, há mais tempo a gente está funcionando nessa lógica. Então, se eu tenho 30 anos, 40, 50, 60, quanto mais tempo eu tenho de vida, mais tempo eu estou funcionando nessa lógica. E ao estudar e praticar a comunicação não violenta, eu vou me deparar com essa parte de que eu vou ter que transformar não só a forma com que eu me comunico, mas a forma que eu penso, a forma com que eu lido com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com os meus conteúdos internos. Porque para eu falar diferente, eu preciso pensar diferente. Primeiro, eu preciso primeiro aprender a me olhar, a mudar a forma interna com a qual eu me organizo, para que eu depois consiga mudar a minha comunicação. E isso é difícil, gente. Pensa como é que isso é difícil. Então, né? Um abraço aqui da equipe Colar para vocês, porque é um processo duro, né? E por isso que a gente fala que a gente tem que ter companhia, porque é algo que dá vontade de desistir, dá desespero, a gente não sabe como fazer, né? É aquela sensação de desamparo. Então, para a gente aplicar a comunicação não violenta na prática, para cuidar dessa impulsividade da mente, vai ser muito importante a gente se deparar com esse lugar que é tão difícil de desenvolver sozinho e sozinha. Então, a gente vai conseguir fazer isso. Aí a gente vai falar um pouquinho mais, para eu não me estender aqui também, né? Já passar para o Pedro, para ele falar um pouquinho mais. Mas a gente vai ter que ter uma mãozinha ali, né? Dar uma mãozinha para a gente conseguir fazer esse processo interno tão complexo. Pedro. Então, eu gostei do que você falou, Paula, porque eu gosto de pensar, e foi uma das coisas que eu aprendi na comunicação não violenta, que existe um tripé, né? Pensamento, linguagem e ação. Então, a comunicação não violenta me ajudou a entender que a proposta dela não é só no campo da linguagem, quais palavras eu uso, quais palavras eu não uso, quais palavras eu posso usar, não posso usar. Existe uma cartilha das palavras certas que eu posso usar? Existe uma cartilha das palavras erradas que eu não posso usar? Não tem isso, né? Não existe uma lista das palavras certas que se você usar essas palavras, tá tudo resolvido. Não tem isso. Cada um é de um jeito, cada um recebe as palavras de um jeito, né? E existem esses três campos de transformação, que não é só a linguagem, você pensar em como é que você está falando, mas tem essa conexão entre pensamento, linguagem e ação. Então, dependendo de como você estiver pensando, você vai falar de um jeito ou você vai falar de outro. E dependendo de como você estiver pensando, você vai agir de um jeito ou agir de outro, né? Então, eu acho que é muito interessante e desafiador, mas possível ao mesmo tempo, na minha experiência, vivendo na pele, aplicando na prática, eu vejo que é possível. Quanto mais eu me aplico, quanto mais eu me insiro em ambientes que estão ali me ajudando a botar isso na prática, nossa, mais fácil fica, né? E aí mais eu vou vendo que é quase como se fosse uma coisa só. Pensamento, linguagem e ação. Tá tudo conectado. Então, conforme eu vou mudando uma coisa, a outra coisa vai mudando também. É orgânico, né? Elas são quase como se fossem inseparáveis. É quase como se o meu pensamento também já funcionasse numa certa linguagem. Né? Quando eu penso, eu estou usando a minha linguagem para pensar também. E é um jeito de estar no mundo. Quando eu falo, é um jeito de agir também. Existe um fluxo entre essas camadas todas. Mas uma coisa que eu achei muito legal na comunicação não violenta foi essa reflexão de que não vai ser só você mexer na linguagem, não existe linguagem certa, né? E isso ajuda a gente, inclusive, a pensar que, bom,
não existe linguagem certa. Então, às vezes, eu vou falar certas coisas que vão machucar as outras pessoas sem querer. Mas sabe por que que isso vai acontecer? Porque não existe garantia de que você vai usar certas palavras e que essas palavras nunca vão machucar as outras pessoas. Em algum momento você vai falar alguma coisa que vai machucar, ou vai incomodar, ou vai deixar alguém puto, né? Isso vai acontecer. Então, na prática, no seu dia a dia, a comunicação não violenta não vai evitar que as pessoas não fiquem chateadas com você, não vai evitar que os conflitos aconteçam, não vai evitar. Poxa, e eu conheci várias pessoas que vieram estudar com a gente que vieram assim nessa esperança. Nossa, eu vou estudar comunicação não violenta, porque aí, né, vão acabar os conflitos. Não, na prática não acaba, tá? Mas o que que acontece na prática? Você vai ter mais ferramenta para lidar. E mesmo hoje em dia, vamos supor que eu tenho aqui um momento de mente impulsiva, e mente impulsiva muitas vezes resulta em linguagem impulsiva. Né? Quando eu vi, eu já falei, ou quando eu vi, eu já fiz. E aí a comunicação não violenta vai me ajudar, inclusive, a reparar isso que aconteceu, né? A restaurar esse estrago, esse desgaste. Então, às vezes, eu respondo alguém, vou pegar aqui no meu WhatsApp, respondi uma pessoa ali rápido, quando eu vi, eu já mandei. E nas nossas tecnologias é muito fácil, né? A gente falar certas coisas, porque a gente não tá cara a cara com a pessoa. Se algum dia você está com mais raiva, você dá uma agulhada ali, dá um coice, manda e pronto, o negócio desapareceu da sua frente. Que é muito diferente do que você falar cara a cara. É muito mais fácil você mandar um comentário ali todo afiado, né? Você comentar um negócio num post, cutucando alguém, provocando alguém. Gente, eu conheço pessoas que já me falaram coisas através de mensagens, ou um comentário de Instagram, ou WhatsApp, que cara a cara essas pessoas nunca tiveram coragem de falar nesse tom comigo. Então, as tecnologias facilitam o nosso diálogo, mas também elas criam um campo fértil para a nossa resposta impulsiva. E às vezes, quando eu vi, eu já mandei uma mensagem lá para a pessoa, dando uma cutucada nela, falando o que eu acho dela, dando uma provocada, às vezes até machucando de propósito. E aí eu tenho mais ferramenta hoje em dia para falar, putz, como é que eu restauro esse estrago que aconteceu, esse desgaste que aconteceu entre a gente? Né? O desgaste continua acontecendo, mas hoje em dia eu tenho mais ferramenta para lidar com esse desgaste. E você, Dani? Gente, é muito legal porque às vezes o pessoal entra na comunicação não violenta e pergunta e fala assim para mim, ó. Ah, eu vou ser não violenta quando a pessoa for não violenta comigo. E aí eu acho muito interessante porque, na verdade, o poder da comunicação não violenta tá quando você consegue virar o jogo. Então, a pessoa chega com o pé no pé. Gente, conflito não é florzinha. A pessoa não chega amorzinho para você quando a gente está num conflito. E a CNV é para a gente cuidar dos conflitos, para a gente lidar melhor com os conflitos. Então, eu acho muito legal quando a pessoa traz isso e eu falo assim, gente, mas é o contrário. A CNV ela te dá um poder para você conseguir mudar essa chave. E aí eu vou falar na prática o que que acontece, por exemplo, na minha mente impulsiva, o que que acontece? Antigamente, antes da comunicação não violenta, quando eu percebia que alguém estava me julgando, e às vezes a pessoa não estava nem falando do julgamento, mas eu sei que ela estava pensando mal de mim, porque a energia que vem da frase, você já fala, ah lá, já está me chamando de folgada. Como assim? E aí isso gera em mim, assim, já concluir que eu estou sendo julgada e já vou jogar o chinelo de volta, né? Na mesma velocidade que vem o julgamento, volta outro, pior e maior. Ou volta um palavrão. E aí, o que eu amo, o que eu descobri, né? Estudando a CNV. Quando eu vi essa frase, que eu nem sei de quem é, que é assim, ó.
Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Gente, essa frase salva a minha impulsividade. Por quê? Porque quando alguém fala, eu falo, nossa, essa pessoa está me julgando, eu já penso assim, ela está falando mais dela do que de mim. Só que essa frase, ela serve para os dois lados. Então, tá. Então, quando eu estou julgando alguém, eu também estou falando mais. Meu julgamento fala mais de mim do que daquela pessoa. E isso é ter essa consciência, é maravilhoso. Por quê? Porque a CNV ajuda a gente a descobrir o que tem por trás do julgamento. E isso é riquíssimo. Porque aí o que acontece nesse movimento em direção ao outro, em direção a mim mesma, eu vou desconstruindo essa imagem de inimigo que a gente cria um do outro e a gente começa a se humanizar. E isso, o mais legal de tudo isso, é que eu consigo fazer isso sozinha. Eu não preciso, sozinha que eu digo, sozinha ali, mesmo que aquela pessoa que eu esteja em conflito não saiba da comunicação não violenta, eu posso fazer esse movimento. E muitas das minhas relações, eu sempre sou a pessoa que mais entende de relacionamento, entre aspas. A outra nunca entende. Então, assim, isso me dá um poder de fazer essa mudança que eu falei no início da minha fala, de falar, ó, não vamos por esse caminho, não, vamos por um outro, que é esse aqui. Uma outra coisa na prática que eu aprendi com a comunicação não violenta é o seguinte: quando uma pessoa fala alguma coisa que eu não concordo ou tá nesse lugar de julgamento, tem uma coisa dentro da CNV que a gente aprende nos primeiros passos, que é fazer uma paráfrase. O que quer dizer isso? Quando a gente vai fazer uma escuta de alguém, a gente pode repetir aquilo que aquela pessoa está falando. É claro que isso a gente não faz normalmente nas nossas conversas, mas eu já usei isso em conversas desafiadoras. E quando eu faço, eu repito, e aí eu conto para aquela pessoa, olha, eu vou falar um pouquinho do que eu entendi, porque eu estou querendo saber se eu de fato entendi. E aí, quando eu faço esse movimento, é muito legal. Por quê? Primeiro, se eu não entendi o que aquela pessoa está falando, ela tem a oportunidade de me contar de novo o que aconteceu. A gente desacelera a nossa conversa, porque muitas vezes, quando a gente entra em conflito, a conversa pega uma velocidade de colisão que lá na frente vai dar ruim. Então, quando eu faço esse passo para trás e repito aquilo que aquela pessoa está falando, muitas vezes a gente para respirar. Às vezes eu já fiz isso e a pessoa mesmo falou assim, não, não. Nossa, é um absurdo isso que eu falei. E aí eu não preciso contar para aquela pessoa que aquilo que ela falou é estranho. Ela mesma já chega a essa conclusão. E aí, quando a gente faz esse movimento de respirada, esse movimento de calma aí, vamos ver se a gente está se alinhando aqui. Vamos nos alinhar antes de continuar essa conversa. Gente, é riquíssimo fazer esse movimento. A gente cria conexão antes de solucionar os nossos problemas. E qual que é o que eu acho valioso nisso? Muitas vezes as conclusões que a gente tira são tão rápidas com a nossa mente impulsiva e não são conclusões do que está acontecendo ali naquele momento. São conclusões precipitadas e que não dá bom. Então, assim, todas essas práticas de comunicação não violenta, de paráfrase, de entender que o julgamento fala mais de mim do que da outra pessoa e o julgamento da outra pessoa fala mais dela do que de mim. Tudo isso vai me ajudando no meu dia a dia a criar conversas mais tranquilas, apesar de serem difíceis. Mas a gente vai desacelerando. Porque quando acontece esse ajuste do entendimento, você percebe no corpo da pessoa que ela dá uma relaxada, e eu também. A gente sai daquele lugar de ataque e entra. Calma aí, será que a gente está se entendendo mesmo? Vamos alinhar aqui o que a gente está falando? Então, esse alinhamento que a comunicação não violenta nos convida já é parte do processo de desacelerar e que muda totalmente a energia da conversa, porque a gente se conecta como humanidade antes de ir para frente. Então, acho que era isso que eu queria contar agora aqui. E você, Paula? O que está rolando por aí?
Muito legal, Dani. Você trouxe uma parte bem complementar ao que eu ia trazer. Muito bom. Acho que vai fechar legal assim também. É, pensando aqui numa ideia, né, de aplicação prática desse desacelerar, dessa tranquilização da mente, eu acho que tem uma questão importante ali, que ao estudar e praticar a comunicação não violenta, né, como eu tinha mencionado, a gente vai se deparar com essa parte que exige presença da gente. É uma parte da comunicação não violenta que exige que a gente esteja presente no agora, que a gente esteja ouvindo a outra pessoa e com esse lugar assim de estar realmente ouvindo. E aí, quando eu vou me ouvir, eu vou parar de ouvir o outro, eu vou realmente me ouvir. Então, esse desacelerar que a comunicação não violenta pede para a gente fazer, para a gente estar presente nesse momento, é o que vai permitir a gente lidar com aquilo que está acontecendo no agora, de uma forma que realmente seja consciente. Não mais só reagindo de forma impulsiva, mas sim respondendo de forma consciente. Então, esse lugar da comunicação não violenta é um lugar que é mais contemplativo, que precisa que a gente esteja realmente presente no agora, sentindo o nosso corpo, observando nossos pensamentos sem se identificar com eles e fazendo esse processo que é um dos mais difíceis e que inclusive tem muito a ver com esse lugar da meditação, né, de um certo mindfulness, que entra nesse lugar de eu estar sentindo meu corpo, olha, estou me observando, né? Estou sentindo um frio na barriga, estou sentindo um bolo na garganta, estou sentindo... O que é isso? Nossa, é raiva. Nossa, eu estou com raiva. Por que eu estou com raiva? O que essa raiva está me dizendo, né? Puxa, parece que eu não estou me sentindo segura nessa conversa. Estou achando que a outra pessoa não está me ouvindo, tá só querendo responder na hora que eu falo, né? Dando um exemplo. E aí esse processo de autoobservação e de consciência dos próprios processos é que permite, então, a gente não... a gente diminuir essa impulsividade. Ter mais consciência daquilo que a gente está fazendo. E aí, para isso é uma coisa que eu acho bem importante, que foi um insight que eu tive nessa prática da comunicação não violenta, que foi eu me desidentificar dos meus pensamentos. Eu sou algo além dos meus pensamentos e das minhas emoções e do meu corpo. Eu sou algo destacado de todos esses processos experienciais humanos dessa vida na Terra. Eu sou algo que pode, inclusive, controlar esses processos, observar esses processos e transformar a forma com que eles estão se manifestando. Eu recupero um certo poder aí nesse processo de entender que eu sou algo além dos meus pensamentos, além das minhas emoções, além das minhas sensações. E aí eu posso aprender a observá-los. Porque se eu entro nesse enxame infinito de pensamentos, eu vou ser carregada. É como se esses pensamentos fossem um furacão. Uma professora de meditação que eu tive uma vez deu esse exemplo, eu achei ele ótimo, bem pitoresco, assim, né? Então, esse enxame de pensamentos é um furacão. E quando eu me deixo levar por eles, sem analisar, sem investigar, sem entender o que eles estão dizendo, agindo, né, dessa forma impulsiva, assim, né? É como se eu fosse aquela vaquinha sendo carregada pelo furacão, que está rodando ali, junto com a casa, junto com a árvore, tudo está sendo carregado. E aí eu estou ali dentro, girando e sendo jogada de um lado para o outro, como se eu não tivesse escolha, como se eu não tivesse nenhuma forma de agir em direção a esses processos. É como se eu perdesse a minha autonomia, é como se eu perdesse o meu poder de transformar isso. E aí, quando eu me desidentifico, quando eu me distancio desses processos,
Eu penso, olha, a minha mente está pensando tal, tal, tal coisa. Isso é, né? Isso está acontecendo mesmo? É isso mesmo que essa pessoa está pensando? Não é melhor eu checar para ver se é verdade, né? Quais fatores no ambiente estão me dando essas dicas, né, de que isso está realmente acontecendo? Eu questiono, eu investigo, eu tento ver se está realmente acontecendo aquilo que a minha cabeça está me contando. Aí, nesse furacão, eu saio do furacão e aí eu consigo vir para um lugar do que algumas pessoas já devem ter visto, do Discovery Channel, que é o cinegrafista que está filmando o furacão. Ele está olhando o furacão de longe e está vendo o furacão acontecer. E ele pode olhar, olha lá a árvore, olha lá a casinha voando, olha lá aquela cerca sendo carregada. Então, esse processo de distanciamento, de desidentificação dos pensamentos, quando eu paro de acreditar cegamente nos meus pensamentos, é quando eu vou conseguir desacelerar um pouco a minha mente e sair um pouco dessa impulsividade. Porque aí se a minha cabeça me fala, fulano tá errado, fulano tá querendo me fazer mal. É a primeira sensação que eu tenho, é o primeiro pensamento que vem. Se eu acredito cegamente nele, eu já vou querer, exatamente como a Dani falou, como o Pedro falou, me defender. Eu já vou querer imediatamente atacar de volta, né? Vou começar nesse processo. Se eu pergunto, não, pera, será que ele realmente está me atacando? Será que essa pessoa realmente está querendo me fazer mal? Deixa eu checar o que está acontecendo. O que será que ela está querendo cuidar nessa situação? Aí eu consigo aplicar a CNV na prática e fazer esse processo de, então, partir para um lugar de escuta, partir para essa autoobservação. Aí que eu vou conseguir começar a entrar nesse processo. Mas eu primeiro preciso me separar disso tudo que acontece dentro da minha cabeça. Faz sentido aí, gente? E você, Pedro? Como é que tá por aí? Eu gostei disso que você falou, Paula. Desse processo de identificação e separação e você não se identificar com os seus pensamentos necessariamente, né? O meu pensamento não sou eu necessariamente. Isso até me ajuda a admitir que eu estou pensando certas coisas que são, entre aspas, feias de pensar, né? Sentimentos feios de sentir. Então, se eu penso assim, meu Deus, eu fiquei com vontade de matar, realmente matar essa pessoa, pegar ela e jogar ela da varanda, né? Às vezes um pai, uma mãe realmente fica com vontade de matar o filho, né? Assim, às vezes a gente tem pensamentos selvagens, só que muitas vezes a gente não se permite nem identificar que a gente está com esses pensamentos porque eles são muito feios socialmente. E aí a gente dá aquela reprimida, aquela varrida para baixo do tapete e deixa de olhar. E a coisa não some, mas você só deixa de olhar. Você fala, não vou olhar para isso aqui que existe, não. Vou olhar para o outro lado. É que nem um avestruz que enfia a cabeça no buraco, né? Sumiu. Não, a coisa existe. Né? E também eu acho que é importante ressaltar que quando a gente está tentando aplicar a comunicação não violenta na prática, uma coisa que vai acontecer na prática é que você não vai conseguir fazer muitas vezes esse processo todo de identificação e separação individualmente, sozinho. Você não vai conseguir fazer. Às vezes você vai precisar de ajuda de alguém para fazer esse processo, porque às vezes você está tão tomado de raiva, de ansiedade, de frustração, de medo, o que for, que aí você vai sentir até uma culpa. Meu Deus, eu queria tanto aplicar a comunicação não violenta, mas eu não estou conseguindo aplicar porque eu estou tão tomado por esse sentimento. E aí bate uma culpa de você estar, às vezes, até tentando lidar de uma forma mais saudável. E aí quando você vê, você está tomado, julgando, né? Isso tudo não vai deixar de acontecer, mas se você tem a ajuda de outras pessoas, se você tem companhia, se você tem alguém que tem uma escuta especializada para te ajudar, isso faz muita diferença.
Outro dia, teve uma pessoa que veio fazer um atendimento comigo e ela falou assim: Pedro, eu vim fazer esse atendimento com você porque teve uma vez que eu vivi uma situação que foi muito difícil e eu fui falar ali com meu marido, com meu filho e não foi legal o jeito que eles reagiram. E eu me arrependi de ter falado com eles porque eu me vulnerabilizei, né? Eu contei pra eles que eu tava me sentindo mal e aí eles começaram a falar um monte de coisa ali que eu falei, nossa, não era nada disso que eu queria agora. E eu vim falar com você dessa vez também, porque uma vez eu fui falar com a minha psicóloga e não foi legal falar com ela. Então eu te procurei porque eu sei que você tem uma escuta específica que eu acho que vai me ajudar. Olha só. Da onde que vem essa escuta que ela está falando? É natural do Pedro? Não. É da comunicação não violenta. Outro dia eu fui dar um módulo lá na pós-graduação de comunicação não violenta. Aí teve uma pessoa que virou para mim e falou assim: Ah, mas Pedro, isso tudo que você está falando é muito bonito. Mas, assim, é o seu dom natural. É o seu jeito natural de ser. E pra gente que não é assim do jeito que você é? Aí eu falei assim, olha, já vou contar minha trajetória aqui, você vai ver como é que é esse meu dom natural. Ah, é uma pessoa zen, tranquila. Meu Deus, quem convive comigo que vai dizer. Às vezes eu falo assim, quando a pessoa fala assim, nossa, você é Pedro, você é tão tranquilo, né? Você é meio zen, você tem um tom de voz. Aí eu falo assim, vem morar comigo, uma semaninha. Não precisa nem ser um mês, uma semana. Então, né, amarrando isso tudo que eu tô falando, comunicação não violenta ajuda a gente a desenvolver uma escuta e a gente poder se oferecer a essa escuta como apoio. Muitas vezes você não vai conseguir fazer esses processos todos sozinho. Aí você vai precisar de ajuda. E tem uma prática na comunicação não violenta que é a prática do par empático. Par empático. Outro dia eu falei par empático. A pessoa falou, o que é par empático? É uma coisa tipo peristáltico? Um negócio, o que é isso? Eu falei, não, são duas palavras. É par empático. Que é quando você se junta com uma outra pessoa que está estudando a comunicação não violenta, né? E está desenvolvendo essa escuta especializada e vocês se ajudam, vocês se escutam, exatamente porque muitas vezes individualmente é mais difícil você identificar os seus pensamentos, os seus sentimentos. A Suzelaine botou um comentário aqui que eu achei muito legal. Ela falou assim: Nossa, como é libertador você conseguir perceber e nomear os sentimentos. Suzelaine estuda com a gente. É libertador a gente conseguir perceber e nomear os sentimentos. Às vezes eu nem percebo o que eu estou sentindo, eu nem sei, é um caos. Eu não consigo nem identificar, não tenho palavras para nomear. Então esse processo pode ser muito legal e muitas vezes ele acontece com o apoio de pares que estão nessa investigação. Às vezes com o apoio de pares, às vezes com o apoio de alguém que é especialista naquilo. Às vezes você pode também chamar alguém e falar: Olha, eu vivi isso aqui, eu quero uma ajuda de vocês para lidar melhor com essa situação. Ou eu quero me preparar para uma conversa difícil que eu vou acontecer. Pode ser uma coisa mais pontual. Mas lembrando, aprendi na comunicação não violenta aqui. Na prática, se você quer botar cada vez mais na prática, você precisa cada vez mais trazer essas práticas para o seu dia a dia de forma regular. Se você vai simplesmente pontualmente, você vê um vídeo, pontualmente você faz um atendimento, bom, beleza, alguma coisa vai acontecer. Mas na prática, quanto mais regular, melhor. E você, Dani? Gente, eu tô adorando essa live. Primeiro porque tem um monte de gente comentando. Depois, porque eu tô com um monte de coisa para falar aqui que não vai dar tempo. A gente vai ter que fazer outra live dessa. Essa da impulsividade é a minha praia. E aí é o seguinte, a Paula trouxe uma coisa que eu adorei, que ela falou assim: eu saio do meu corpo, né, para me observar e tal. Gente, tem um outro jeito que eu saio do meu corpo, que é quando eu escuto uma coisa difícil de ouvir. Então, esses dias
Eu tava conversando com o meu irmão é outro jeito de sair do corpo, diferente desse que a Paula trouxe, que é assim. Eu tava conversando com o meu irmão no WhatsApp, daqui a pouco ele falou um negócio que eu saí do meu corpo. Eu, tipo assim, meu Deus, como que eu vou responder isso agora? E aí, eu tô falando isso por quê? Porque eu acho que isso que eu tô falando tem a ver um pouco com o que o Pedro falou, quando ele falou assim: nossa, eu quero matar o meu filho, eu quero matar o meu irmão, eu quero matar a minha mãe. E aí, a comunicação não violenta me ensinou o seguinte: quando eu tô julgando e querendo matar aquela pessoa, não é exatamente porque eu quero matar aquela pessoa, mas é porque ela fez alguma coisa que pegou fundo no meu valor, nos meus valores aqui e nas minhas necessidades. E que isso é normal, não tem problema. Então, assim, quando a CNV me falou o seguinte, não tem problema, você pode amar e odiar a mesma pessoa no mesmo dia. No mesmo dia você consegue amar e odiar. Por quê? Porque ela faz coisas que você gosta, essa pessoa, e ela faz coisas que você odeia, que você não gosta, que não atendem às suas necessidades. E aí, quando você tem essa clareza, você tem essa consciência, facilita. Primeiro, você se permite amar e odiar a mesma pessoa. Filho, marido, irmão, amigo, colega de trabalho. Às vezes eu tô com o Pedro e com a Paula, eu odeio e amo os dois ao mesmo tempo, entendeu? Que fazem coisas que eu gosto, fazem coisas que eu não gosto, entendeu? Então é normal. E isso é libertador, a gente poder assumir isso. Então, isso é uma coisa muito legal que a CNV me ajudou. Uma outra coisa que é linda, que eu inclusive vi um vídeo essa semana, que eu falei, gente, isso aí tem a ver com a CNV. Era um vídeo curtinho de um pai que perdeu as estribeiras lá, né? Agiu com impulsividade e xingou um dos filhos. E aí, o filho que estava na frente dele na mesa, gente, um menino pequenininho, virou para ele e falou assim: pai, eu acho que a gente precisa respirar juntos. E aí, os dois respiraram juntos. Gente, eu falei, gente, esse menino sabe a CNV e não, e não, né? Ali na prática. Então ele pegou e falou, pai, eu acho que a gente precisa respirar juntos. Aí o pai e ele ficaram em silêncio, respiraram juntos. E aí o pai em seguida falou assim, eu acho que eu perdi a cabeça. Desculpa, não era isso que eu queria fazer. E aí eu falei assim, gente, então assim, eu tô falando isso porque o que que acontece? A gente vai perder a cabeça, a gente vai gritar, tem hora que a gente vai odiar as pessoas, mas quando a gente consegue entender que o nosso corpo, ele tem uma inteligência que a gente não usa, que é a inteligência de me perguntar o que que eu tô sentindo, que foi exatamente o que aconteceu no vídeo. A hora que o menino falou, vamos respirar junto, eu acho que ele deu um tempo para o pai se autoconectar. Porque quando a gente está perdendo as estribeiras, saindo de mim, daquele segundo jeito que a gente está falando, é porque eu me desconectei do que eu estou sentindo. Eu me desconectei da minha essência. Eu me desconectei do que é importante para mim. E aí, quando eu volto e falo, o que eu estou sentindo agora? Eu estou com raiva. Eu estou irritada, porque eu queria respeito, porque eu queria ajuda, eu queria cooperação, eu queria apoio. Quando eu faço esse movimento, o que acontece? Eu volto a me reconectar com a inteligência do meu corpo, com a inteligência emocional, né? O que eu estou sentindo? E aí isso me faz me reconectar com a minha humanidade e com a humanidade daquela pessoa que eu estou em conflito. Então, gente, todo encontro da Colar, a gente abre encontro e fala assim, gente, vamos fazer aquele nosso exercício de nos reconectar com o nosso corpo? O que a gente está sentindo? E não é assim o que a gente está sentindo e fala o que você está pensando. Não. Para, respira. E o que eu estou sentindo? Ah, eu estou ansiosa, eu estou com frio, eu estou com calor. Eu saio da minha impulsividade, da meus pensamentos, né? Aquele, como que a Paula usou a palavra? Aquela coisa de tipo, aquele furacão. Eu saio do furacão e me reconecto e falo, tá, vamos respirar, que é o que o menino fez com o pai dele. Então, assim,
Eu tô falando tudo isso porque é super importante a gente fazer essa prática de respirar, de o que que eu tô sentindo. Essa pergunta simples, ela pode te reconectar com você mesmo e você consegue dar outro rumo para aquela conversa, como diria os antigos, os mais antigos. E aí, Paula? Nossa, a gente já está no tempo, né? Vou então fazer minhas considerações finais aqui para a gente finalizar. Mas queria, nossa, Dani, muito grata. Vocês agora pegaram acho que na parte mais importante, assim, né? Então, acho que queria finalizar falando que tem três pilares que definem essa prática de estar presente no aqui e agora, que a Dani descreveu muito bem, né? Nesse processo, e que o Pedro falou sobre também, mas que queria falar de uma outra forma que eu acho que vai também complementar a coisa, assim, né? Então, esse processo que eu descrevi foi o processo de criar espaço. E aí tem outros dois processos que vocês dois já falaram sobre, que é o processo de silêncio e o processo de quietude. Então, para a gente estar presente aqui no agora, mais especificamente esses processos, essas características eram para a pessoa conseguir meditar de forma mais consciente. Então, o primeiro é essa questão do silêncio, porque ficar em silêncio me dá a oportunidade de ouvir. O segundo é a quietude, porque ficar parada me dá a oportunidade de sentir. E o terceiro, que é o que eu falei anteriormente, é o espaço. Então, criar espaço interno entre eu e os meus pensamentos e emoções. E assim, nesse processo, eu vou conseguir entrar num estado em que eu tô no aqui e no agora. Tô em silêncio, entendendo o que está se passando, o que está, né, se passando dentro de mim, dentro da minha cabeça. Eu tô quieta, então estou conseguindo perceber o que está acontecendo com o meu corpo. E eu estou criando espaço interno entre todos esses processos e o meu eu analítico que vai observar esses processos. E isso, gente, não precisa ficar 2 horas. Você consegue, com a prática, fazer isso em 1 minuto. Você, em 1 segundo, você faz tum. É como se você aprendesse a chegar nesse lugar muito rápido. E aí você começa a observar os seus próprios processos com velocidade e com presença. Que é algo que a gente consegue fazer na comunicação não violenta, que é o que o pessoal fala, que evita conflitos, que evita você entrar engatilhado numa briga, que evita você responder de forma impulsiva. É esse processo conjunto de você, né, tá em silêncio, tá quieto e criar espaço entre você e os processos, que aí você consegue fechar esse lugar de nossa, para, né? E aí parece que o tempo estica assim lá dentro, né? Porque parece que é mais tempo que você tá tendo, mas não. Às vezes você leva 2 segundos e você fala, nossa, isso daqui chegou em mim de tal forma, tá me parecendo que, né, isso está acontecendo com você, é isso mesmo? Você já fez uma checagem, já fez uma autoexpressão, você já mudou o rumo da conversa. Só de você dar esse 1 segundo de pausa. E aí, didaticamente, né, fazendo esse destrinchar desses processos todos. Aí, acho que complementou bem, porque o Pedro e a Drane trouxeram mais para esse campo do interpessoal, e aí trazendo de volta para esse processo intrapessoal, né, eu comigo mesmo. Então, queria só fechar, né, essa explicação, assim, né, essa questão, trazendo de volta para o intrapessoal, né, já que o Pedro e a Adriane trouxeram mais para esse campo sistêmico e interpessoal, né, com outras pessoas.
Que então acho que a gente vai conseguir olhar mesmo como aplicar a CNV na prática para a gente conseguir dar uma pausa nessa impulsividade da mente, nessa impulsividade das ações e nesse arrependimento que às vezes rola depois desse processo acontecer tão rápido de uma forma que não era a que eu gostaria mais, né? E você, Pedro, suas considerações? Eu tenho tantas, são tantas emoções. Eu vou escolher uma aqui, e aí as outras a gente bota para as outras conversas que a gente for ter. Mas uma coisa que me veio muito forte aqui, na minha experiência, aplicando a comunicação não violenta na prática, e principalmente olhando para essa questão de lidar com uma mente impulsiva, é que sim, eu consigo criar processos para desacelerar essa mente. Não é o tempo todo, às vezes essa mente é impulsiva, eu falo e faço alguma coisa que machuca alguém. E para esses momentos que eu não consigo tanto cuidar da minha mente impulsiva, eu tenho ferramentas que me ajudam muito. E essa ferramenta, uma delas é a minha capacidade de voltar para a pessoa que eu machuquei, né, ou que se sentiu machucada com alguma coisa que eu fiz, virar para ela e falar: eu sinto muito que você se sentiu assim. E realmente reconhecer que ela se sentiu mal. Porque às vezes, antes de eu conhecer a comunicação não violenta, eu não queria nem reconhecer que a pessoa tinha se sentido mal, porque é quase como se, bom, se eu reconhecer que ela se sentiu mal, é quase como se eu estivesse vestindo a carapuça de que eu fiz alguma coisa errada, e eu não acho que eu fiz. Eu não quero ter essa culpa. Então, como eu não quero ter a culpa pela dor do outro, eu nem reconheço a dor do outro. E a comunicação não violenta me ajudou muito. Hoje em dia eu tenho muito mais tranquilidade e até coragem, porque a gente precisa de uma musculatura para virar para alguém, principalmente durante um conflito, virar para alguém e falar: nossa, eu sinto muito que você se sentiu mal com isso. Você precisa de coragem para pedir desculpa. Não é à toa que algumas pessoas não conseguem pedir desculpa. Você precisa de uma musculatura para sustentar. E o pedir desculpa, ou dizer eu sinto muito, ou eu lamento, você escolhe as palavras que você quiser. O mais importante para mim é o que está por trás desse pedido de desculpa. Não é você assumindo a culpa. É simplesmente você reconhecendo que a outra pessoa ficou mal. E às vezes dói muito na gente quando a gente está num conflito e a outra pessoa não reconhece que a gente ficou mal com aquilo. É tão bom quando você está num desentendimento e em algum momento daquele desentendimento a outra pessoa reconhece que você ficou mal, fala: nossa, eu sinto muito que você ficou mal com isso, pô, lamento, né? Pelo menos a pessoa está reconhecendo que você ficou mal com aquilo. E isso veio com a comunicação não violenta para mim. Essa coragem e essa capacidade de sustentar o meu pedido de desculpa e não vestir a carapuça da culpa. Porque muitas vezes se eu falo assim: poxa, desculpa que isso aconteceu, que você ficou mal com isso, a outra pessoa ela não está acostumada com a comunicação não violenta. Então provavelmente a cabeça dela está operando na lógica da culpa. E talvez ela fale: é verdade, foi tudo culpa sua. Mas como eu tenho a comunicação não violenta comigo, eu vou bloquear isso. Eu vou falar: não, não, peraí. Eu reconheço que você ficou mal com isso, mas ao mesmo tempo eu não vou vestir essa camisa da culpa porque eu não acho que eu fiz alguma coisa errada. Mas ao mesmo tempo eu reconheço que você ficou mal. Então é uma capacidade, é uma possibilidade que eu nem sabia que existia antes da comunicação não violenta. E aí eu descobri com a comunicação não violenta e hoje em dia para mim é muito mais tranquilo eu pedir desculpa, falar eu sinto muito. E na prática é assim que eu trago a comunicação não violenta para me ajudar a restaurar os desgastes dos conflitos que acontecem diariamente e que são inevitáveis. E você, Dani? Considerações finais? Ah, de considerações finais. Gente, vocês viram o quanto que a comunicação não violenta é ampla?
É uma coisa assim, dá para fazer muita coisa com ela, muita prática, muita reflexão. Tem muito conteúdo para a gente aprender. Eu acho, eu ainda me considero uma, apesar de eu estar espalhando a CNV por aí, eu ainda me considero uma aprendiz, mas eu fico assim com vontade de convidar vocês que estão aqui, que estão ouvindo a gente por aí, a, a se autocuidarem e a saber que a comunicação não violenta, ela tem essa possibilidade de ser uma metodologia, uma abordagem que visa o autocuidado. Então, se você está sobrecarregada, se você não sabe lidar em alguma relação familiar, tá difícil, é, eu convido você a experimentar a comunicação não violenta e ver se ela faz sentido para você. Porque eu acho que nós que estamos aqui falando, né, e a gente já está num caminho aí com ela, a gente, pelo menos a minha vida já mudou muito em relação a todos os meus relacionamentos. Então, assim, é muito interessante porque hoje em dia, na minha família, eu olho assim, ninguém estuda comunicação não violenta, só eu. Mas a minha mudança fez com que outras mudanças acontecessem em volta de mim. E a gente acaba olhando para o mundo de um jeito muito mais tranquilo. A gente começa a se posicionar mais, a gente consegue saber o que que a gente precisa, a gente começa a falar com mais assertividade, a gente começa a deixar de fazer coisas que a gente fazia sem pensar. Então, tem muitas coisas que na prática mudam na nossa vida quando a gente mergulha na comunicação não violenta. Só que ela não é um aprendizado que a gente aprende só por lives, ela é um aprendizado que a gente precisa trabalhar o músculo emocional, a gente precisa. É igual escovar o dente. Se eu escovar o dente um dia só, vai ficar uma porcaria a minha boca. Então, assim, eu preciso ficar escovando o dente todo dia, porque a cada hora mudam os seus conflitos, né? E a parte emocional, eu acho que é um grande estudo sobre a vida para mim, a comunicação não violenta. Então, assim, eu acho que nunca vai ter fim isso. Então, eu fico muito feliz e agradecida aí com a participação de vocês na live, com a companhia de todo mundo que passou aqui, com a troca com o Pedro e a Paula. Muito obrigada, foi muito gostoso. Fiquei com vontade de fazer outra live. E obrigada aí pela contribuição de todo mundo que passou. Vi pessoas muito queridas aqui. Vamos embora? E daqui a Só pouco queria tem falar encontro. uma última Vai lá, coisa. Pedro. Só porque assim, no Instagram, muitas pessoas não recebem algumas informações nossas quando a gente compartilha algum material, quando a gente faz algum evento. Então, quem quiser ter certeza de que vai receber materiais que a gente compartilha, ou saber dos eventos, algum workshop que a gente vai dar, entra na bio do Instagram e lá tem um link para entrar na lista de transmissão do WhatsApp. Se você entrar na lista de transmissão do WhatsApp, vai ser garantido que você vai receber as nossas informações, inclusive notificações sobre os próximos papos que a gente vai ter ao vivo. Beleza? É isso. Beijos. Tchau. Beijo, gente. Grata. Tchau.